Muito obrigado, boa tarde a todos. Eu quero agradecer muito à organização do TEDx, a oportunidade que me dão, não só de me dirigir a uma audiência tão qualificada, como também de proferir uma intervenção numa conferência deste prestígio. Felizmente, ao longo da vida, já proferi muitas conferências. Acho que esta é daquelas que vai ficar no currículo, portanto, muito obrigado. Se depois é daquelas que vai ficar no currículo por merecimento, vamos ver, vou fazer os possíveis para que isso aconteça. Por outro lado, o poder falar-vos, e foi este explicitamente o convite, sobre o tema do Plano Tecnológico 2.0, ou Novos Desígnios Tecnológicos para Portugal, é também muito interessante e, ao mesmo tempo, muito estimulante, porque significa que, para a organização do TEDx, a ideia política, a agenda de mobilização e o compromisso de ação do plano tecnológico é alguma coisa que merece ser discutida. Não significa que seja a partida uma coisa boa ou má, mas que merece ser discutida. E, portanto, só merece ser discutida, merece ser analisada e ser foco desta conferência é algo, do meu ponto de vista, é logo muito importante e que eu queria sublinhar. Eu coloquei um subtítulo, coloco quase sempre nas apresentações que faço sobre o plano tecnológico, que é esta ideia de o plano tecnológico, seja o 1.0 ou seja o 2.0, tem sempre uma ideia clara, que é a ideia da conexão, da sinergia entre inovação e pessoas. Nós falamos muito, e muito bem, é muito importante, sobre desenvolvimento pessoal, qualificação, skills. As pessoas são a chave da economia. E, ao mesmo tempo, as pessoas têm que estar envolvidas, enquadradas em modelos de negócio, em modelos de sociedade, em modelos organizativos que sejam criativos e que potenciem. Portanto, nós termos melhores pessoas, pessoas mais preparadas e termos sistemas mais inovadores é fundamental. Mas muitas vezes nós temos isso tudo, em alguns casos. Mas quando temos verdadeiramente sucesso é quando ligamos uma coisa à outra. A verdadeira chave do sucesso está em termos o pilar das pessoas forte, o pilar da inovação forte, mas o que faz o clique da mudança é a conexão. Essa é a questão-chave. É a conexão entre pessoas e inovação. Nós vivemos num momento de grande transformação no mundo. O mundo está sob pressão muito forte para mudar. Está a mudar, todos os dias, mudou sempre. Desde os tempos dos tempos, desde os tempos memoriais sempre mudou. Mas agora a mudança é muito mais acelerada. Com o enabler, enfim, isto não é publicidade escondida, com o enabler tecnológico muito forte, a mudar a estrutura, a mudar a base. O mundo está a enfrentar, por um lado, o sonho do mundo plano, de que nos fala Friedman, e ao mesmo tempo o pesadelo das pessoas que ficam excluídas, ou seja, de fortíssimos valsos de exclusão no meio desse sonho do mundo plano, e um mundo muito dicotómico, com redes muito fortes entre pessoas conectadas e pessoas completamente excluídas, ao mesmo tempo que se cria e chegamos à convicção de que, de facto, o crescimento que ocorreu no mundo, muito assimétrico, era um crescimento não sustentado. O Frederico certamente gostará desta ideia. Era um crescimento não sustentado e que, por isso, nós estamos perante aqueles momentos de grande oportunidade, que é, estamos perante uma crise estrutural global. Portanto, temos que mudar a estrutura. E agora temos mesmo que mudar a estrutura. Isso é ótimo, é uma excelente notícia. É pena aqueles que estão a sofrer pelo choque estrutural que estamos a sofrer, mas eu gosto sempre mais de choques estruturais do que de choques conjunturais. Porque os choques conjunturais, normalmente, a gente adapta-se, então os portugueses adaptam-se muito, adaptamos, não mudamos nada especial, a seguir levamos com outro choque em cima. Este é daqueles que temos mesmo que mudar, que é um choque estrutural. E nós precisamos cada vez mais, e a palavra-chave é a palavra da regulação. Como é que nós, sem perder as vantagens da globalização, do ponto de vista económico, do ponto de vista social, sem perder a vantagem da globalização, do ponto de vista da interdependência, da paz, da tolerância cultural, sem perder tudo isso, nós podemos regular. Essa é a grande questão. E, do meu ponto de vista, nós precisamos, por um lado, de reforçar os reguladores tradicionais, mas, por outro lado, também precisamos ter cidadãos cada vez mais preparados para serem eles próprios cidadãos informados, portanto, reguladores, uma cidadania acrescida e qualificada. Esta globalização que nós estamos agora a assistir, e eu vou ter, em 20 minutos, que ser muito rápido, peço desculpa, mas vou ter que passar conceitos que me dariam quase para uma conferência muito rapidamente. Esta globalização é uma globalização que tem uma característica diferente daquela que nós tínhamos há 10 anos. É uma globalização com uma fortíssima interdependência. É uma globalização reticular. É isso que, com a tal transformação tecnológica, criou, por exemplo, que fez com que a crise financeira não pudesse ser contida
como tinha sido a crise financeira contida na Ásia numa determinada fase, ou na Argentina noutra fase. Agora, as coisas não podem ser contidas porque estão completamente interligadas no sistema e, portanto, nós vivemos uma globalização em rede. Ora, numa globalização em rede, nós precisamos de respostas em rede. E esta é a questão. E esta é a questão-chave. E esta é a grande oportunidade para Portugal. Portugal é um país de rede. É um país completamente aberto, uma economia completamente aberta, com uma história de grande abertura, com 10 milhões a viver cá dentro, 5 milhões lá fora, com 200 milhões a falar português, com uma interligação com os vários povos extraordinária. Se há uma nação que nós podemos usar como exemplo do que é uma nação rede, é Portugal. Ora, e foi quando fomos rede, foi também no passado, quando fomos rede, quando assumimos esse papel de rede, quando lemos a história e vemos isso, não tínhamos nunca força militar, força económica, força humana para, por exemplo, controlar um império, e naquela altura controlar um império era importante, e foi importante, foi sempre como esta noção de alguém que está na rede e estabelece as regras do jogo na rede e beneficia do facto de ser rede. Essa é a chave e essa é a questão fundamental. E essa é a grande oportunidade para o país. Se houver um plano tecnológico 2.0, e haverá com certeza, chamando-lhe o que quiserem, porque a minha opinião é que a agenda do plano tecnológico está entranhada na sociedade portuguesa, está já no nosso ADN. Claro que poderá mudar o nome, a localização do ponto de vista da estrutura governamental, das prioridades, dos rostos, tudo isso é democracia, tudo pode mudar. Agora, a agenda está entranhada. Essa agenda é a agenda de aproveitar esta oportunidade de nós sermos um país rede, numa globalização em rede, voltarmos a tirar o benefício de sermos isso, de sermos uma nação rede, numa globalização em rede. O plano tecnológico é isso, o 1 e o 2. Uma estratégia para as pessoas que vivem num mundo global, onde cada vez mais a mudança acontece de uma forma ubíqua, onde as hierarquias e os clusters e as formações, as hierarquias são transformadas são substituídas por lógicas de agregação voláteis, em que, vejam lá, a estrutura passou a ser aquilo que faz a empresa ser adaptativa e o sistema de informação é que dá consistência estrutural à empresa. Esta é uma mudança brutal do ponto de vista conceptual que está a acontecer e, portanto, é o contexto de ubiquidade. Ao mesmo tempo, os padrões estão a ser gerados e são novos padrões. Muitas vezes são padrões inspiradores, outras vezes são padrões que nos completamente imprevisíveis e a imprevisibilidade faz parte do jogo. Nós temos que ter bem presente que, num contexto de imprevisibilidade, a única forma de antecipar o futuro é participar nele, é ser protagonista. Só quando se é protagonista é que se pode reduzir níveis de imprevisibilidade. Quando não se é protagonista é-se completamente dependente do acaso. E sendo completamente dependente do acaso, é muito difícil ser gestor, é muito difícil ser liderar, é muito difícil ser, no fundo, condicionar de uma forma positiva a evolução das coisas e pôr em prática valores, e pôr em prática princípios, e pôr em prática políticas. Quem não quer ser protagonista, eu não queria, hoje tenho que medir as palavras, estamos numa semana de eleições, mas quem não quer ser protagonista desiste de poder pôr em prática políticas, é claríssimo. E, portanto, quem não é coerente, alguém que defende um conjunto de políticas ou de opções e, ao mesmo tempo, não assume o protagonismo que lhe permite estar dentro dos sistemas que geram a possibilidade de pôr em prática essas políticas. As redes, como vocês sabem, estão a alterar completamente as redes virtuais, as redes computacionais, neuronais, as regras da mudança. A geração NET já reinventou a web e todos sabem o que isso está a acontecer, o impacto que isso tem na forma como se relaciona, na forma como se desenvolvem os negócios, na forma como se desenvolve a própria imagem do país. E nós vamos ter, para o bem e para o mal, pode ser um ponto de discussão, mas vamos ter a primeira geração NET, no sentido em que a definiu o Don Tapscott. O Don Tapscott define exatamente nos seus últimos livros, Growing Up Digital, Next Generation, uma geração que pensa no contexto de rede e que foi educada em rede com uma ferramenta cognitiva, um computador e o acesso à net. Nós somos, e por isso Tapscott escreveu aquele artigo tão conhecido, tem 10 minutos, sim senhor, tem que ser andar depressa, escreveu aquele artigo tão conhecido dizendo ao Obama se quer mudar a escola na América, look to Portugal, portanto, olha a experiência portuguesa. Nós vamos ter a primeira geração verdadeiramente net. Ora, essa geração net também está a mudar, está a reinventar a web e está a mudar o mundo. Nós sabemos hoje que
os níveis de suporte e de apoio ao Obama não são tão altos como foram na sua eleição, mas a verdade é que ele só foi eleito porque, pela primeira vez, os jovens entre os 18 e 29 anos se envolveram e participaram. Nos maiores de 65 anos teria ganho o Sr. McCain, nas faixas intermédias teria havido um empate técnico, também é uma expressão muito em voga ultimamente, e verdadeiramente quem criou a dinâmica de mudança foram os jovens que foram chamados à participação e foram chamados foram chamados a serem protagonistas de um projeto de mudança. E é isso também que uma diferença fundamental entre a velha e a nova política. A política que se pede um mandato para 4 anos e depois se avalia, ou a política que se diz vem fazer connosco. E a verdade é que estes jovens que votaram Obama, e se continuar a haver uma lógica dos jovens continuarem a preferir uma lógica diferente, são o suporte que permitem ao Obama afrontar, como está a afrontar, por exemplo, no caso do sistema de saúde dos Estados Unidos, afrontar quem tem alguma coisa a conservar. Não é isto não é nenhuma crítica, é porque as pessoas têm um determinado tipo de sistema, têm os fundos de pensões, têm os seus investimentos, têm os seus PPRs, portanto, há uma tendência para as pessoas a partir de certa idade serem conservadores, do ponto de vista da mudança, tentarem preservar aquilo que adquiriram e, se quer de facto transformar-se, é preciso que haja uma onda de transformação. E a onda de transformação, no nosso país, em outros países, na Europa, tem estado ao lado, é uma onda ao lado. Nos Estados Unidos, pela primeira vez, foi uma onda para dentro. E essa é uma questão também absolutamente crítica do processo de mudança. Bem, face a isto, como é que nós podemos transformar a ameaça em oportunidade? A nossa ideia que pusemos em prática foi o plano tecnológico. A ideia do plano tecnológico, que pode haver depois de boneco, é simples, é muito simples de explicar. Nós temos fundamentalmente que tornar o país mais competitivo e melhorar o contexto. A verdade é que os indicadores que temos até hoje, no contexto do European Innovation Scoreboard, temos feito progressos muito fortes. No nível da competitividade, nós escolhemos o ranking do IMD e não o do World Economic Forum, porque o ranking do World Economic Forum tem muita percepção, ou seja, tem uma parte muito forte que é aquilo que os empresários portugueses dizem. Enquanto o ranking do IMD é mais factual. Ora, nós sabemos que temos uma tendência nacional para dizer mal, para termos uma percepção um bocadinho abaixo daquilo que é os dados factuais, porque achamos que se dissermos que as coisas não estão bem, isso nos desculpa um pouco de se não conseguimos resultados bons. E, portanto, nós escolhemos estes indicadores mais factuais. Aí, essas são as bases e temos conseguido melhorar. Enfim, os outros também correm no jogo. Nós temos conseguido melhorar 3 lugares no último ano, por exemplo, no IMD. O 5º país que mais progrediu no European Innovation Scoreboard no último ano. Usando 3 grandes incentivadores, as redes de inovação. Enfim, os 10 minutos não me permitem, já não são 10 minutos, não me permitem falar dos pós-competitividade, dos clusters, mas usando as redes de inovação, a mudança de estrutura científica e tecnológica e o sistema de financiamento muito virado para apostar numa cultura empreendedora. Portanto, de um lado, competências e qualificações, do outro lado, cultura empreendedora, com 3 pilares para se refletir no quê? Em melhor contexto de negócio e em mais competitividade. Sendo que melhor contexto de negócio é uma coisa mais evidente, mais competitividade hoje em dia é algo que nós também temos de ter consciência que está em grande mudança. Ou seja, o que é um país competitivo, basta dizer-vos que a Islândia era dos 5 mais competitivos e faliu. Portanto, a Irlanda também. E, portanto, as próprias noções de competitividade estão em jogo. Fazendo escolhas, nós no plano tecnológico implementámos, vocês podem ver no site, tudo isto está muito transparente, mais de 180 medidas, com resultados globalmente positivos nestas 6 áreas: base científica, competências, administração pública, ambiente para os negócios, rede de inovação, inclusão digital. E a questão agora é, basicamente, esta. Foi por isso também que me pediram para estar aqui convosco. E então, Plano Tecnológico 2.0. Já vos disse que a minha opinião, enfim, e é a minha opinião, é que a agenda, a filosofia, a forma de olhar, a forma de mobilizar do Plano Tecnológico está entranhada na sociedade portuguesa. Tanto, seja quem vier governar o país a seguir, seja quem for os responsáveis políticos pelas várias áreas, seja onde tiver, chame-se como se chamar, o Plano Tecnológico 2.0 está aí, mas não pode ser, não deve ser, apenas uma continuidade, mais do mesmo, em relação ao Plano Tecnológico 1.0. Porque eu podia dar-vos esta ideia, eu acho que houve uma fase em que o Plano Tecnológico puxou para o país, e agora temos para chegar à fase em que o país vai acelerar o plano tecnológico. Ou seja, vai ser o país a puxar. E se isso não acontecer, se não conseguirmos, há uma fase em que nós usamos as políticas públicas como motor de arranque, agora tem que ser a dinâmica feita na sociedade que tem que puxar as políticas públicas. Se isso não acontecer, então depois podemos fazer uma avaliação retroativa e dizer, olha, o plano tecnológico 1.0, embora tenha conseguido alguns resultados positivos, não foi um sucesso. Para ser um sucesso, ele teve que funcionar, terá que ter funcionado, como eu acho que funcionou
como uma ignição. E porquê? Porque nós hoje vivemos, e temos agora, já deve estar ali a mostrar os 5 minutos, nós vivemos num momento de grande transformação. O mundo é complexo, ou seja, é imprevisível. No mundo imprevisível só podemos antecipar o futuro se formos protagonistas. É por isso que temos que conectar as pessoas à inovação e nós temos que perceber que para competir hoje já não basta inovar, inovar já não basta. O conhecimento, o plano tecnológico foi desenvolvido como uma agenda para melhorar o conhecimento, a tecnologia e a inovação. E acho que melhoramos indicadores nestas 3 áreas. Mas o conhecimento hoje é uma condição fundamental para ir a jogo na competitividade global. Mas ninguém ganha só com o conhecimento. A inovação é fundamental para ir a jogo, mas todos inovam. Não se ganha só com a inovação. A tecnologia é fundamental para ir a jogo, mas todos têm acesso hoje às tecnologias. As tecnologias são uma commodity. Portanto, não é isso que faz a diferença. Quanto muito isso exclui. Ou seja, há países, há empresas, há universidades, há pessoas que por déficit de conhecimento, por déficit tecnológico ou por déficit de inovação, não jogam o jogo. Mas depois ficam os que jogam. E entre os que jogam não é com isso que se ganha. Isso é como que uma chave de acesso para se poder jogar o jogo. De facto, isto está escrito há muito tempo, eu uso esta apresentação há muito tempo. Não é por isto ter entrado muito na linguagem política recente, mas é o que eu penso, sinceramente. Aquilo que faz a diferença é aquilo que as pessoas fazem. Aquilo que as comunidades fazem. Com o conhecimento, com a tecnologia e com os modelos inovadores. Ou seja, é fundamentalmente a atitude das pessoas das comunidades. A atitude de inovação criativa e de cultura empreendedora. É isso que faz a diferença. Quem não tem conhecimento, quem não tem tecnologia, quem não tem inovação, tem uma bela desculpa. Aliás, eu digo sempre isto, vou repetir aqui os minutos que tenho, porque eu acho que é um dos grandes problemas da nossa sociedade, do nosso país, é que, eu quero passar desta mensagem, vocês são uma audiência altamente qualificada, com grande potencial reprodutor das ideias, quer criticamente, quer sublinhando-as. Nós temos um enorme talento, uma enorme criatividade. Temos um único problema, que é isso que, aliás, faz com que nós tenhamos sucesso lá fora e menos sucesso cá dentro. É que nós, no primeiro momento, pomos sempre, sempre eu também, o nosso talento e a nossa criatividade ao serviço de arranjar uma boa desculpa para não enfrentar o problema. Antes de pormos a nossa criatividade e o nosso talento ao serviço da solução, pomos sempre uma primeira fase, fazemos sempre uma espécie de plano de contingência. Como é que eu tenho uma boa desculpa se isto não funcionar? Portanto, há sempre essa primeira atitude, o talento e a criatividade, para não fazer. E essa é a questão absolutamente chave. É nós usarmos não o conhecimento, não a inovação, não a tecnologia, para termos uma boa desculpa para não fazer, mas, e essa tem que ser a linguagem e a mensagem, quem tem capacidade inovadora, quem tem talento, quem tem criatividade, quem tem tecnologia, vamos ter cada vez mais banda larga no país todo e todas as capacidades que temos. E quem tem conhecimento, não tem desculpa. Não há nenhuma desculpa para nós não estarmos na primeira linha e não triunfarmos. Hoje, nós já não basta, quando pensamos na inovação 2.0, tem que ser a base do plano tecnológico 2.0, já não basta a base do plano tecnológico 1.0, que era conhecimento, tecnologia, inovação. É preciso incluir uma componente do indivíduo, nossa, em cima disso, da atitude das pessoas. Implica nós colocarmos em cima disso a identidade, a mobilidade e a criatividade. Conhecimento e identidade. É isso que transforma indivíduos que sabem em indivíduos que têm confiança, que estão mobilizados, que se sentem qualificados para fazer, que têm skills, que sabem o que é que querem fazer com o conhecimento. Tecnologia e mobilidade. É isso, é a perspectiva da mobilidade que faz com que a tecnologia seja um instrumento não de gueto, de fechamento, mas um instrumento de flexibilização, de criação de comunidades flexíveis e, de acordo com os meus valores, também solidárias, mas podem não ser solidárias, podem ser outro tipo de comunidades, mas comunidades flexíveis e operativas. E é a criatividade que, somada à inovação, torna as sociedades mais competitivas e mais sustentáveis. E, portanto, o Plano Tecnológico 2.0, do meu ponto de vista, tem que manter tudo o que fez em relação, manter toda a pressão no conhecimento, na tecnologia e na inovação e ir mais longe na identidade, na confiança das pessoas, na mobilidade e na criatividade. Porque, de facto, nós hoje estamos perante, estou a olhar para ele, mas ele está ali hesitante, nós hoje estamos perante uma questão, um paradoxo, que é o paradoxo da proximidade global. Hoje, para nós termos sucesso, as pessoas, as empresas, as comunidades, nós precisamos de ter proximidade global. As pessoas têm que sentir, por um lado,
estão próximas do produto, próximas da terra, próximas do país, próximas da empresa, mas ao mesmo tempo o mundo é a sua fronteira. Até se calhar um bocadinho mais do que o mundo. O mundo é a sua fronteira. Essa é a questão. É aquilo que faz o sucesso de uma aldeia. É a pessoa sentir que pode beneficiar da identidade da aldeia, mas tem todas as condições de acessibilidade, informáticas, tecnológicas e rodoviárias, ferroviárias e outras, para no momento poder estar a beber a bebida tradicional da aldeia e ouvir na comunidade e ao mesmo tempo saber que se quiser naquele momento está na Bolsa de Nova Iorque ou está em Pequim ou num sítio qualquer. Esse é o grande segredo, é o segredo da proximidade global, que implica envolvimento, partilha, fidelização emocional, as pessoas querem terem sentido de pertença, fazerem parte das coisas, flexibilidade de resposta e serem coautores das coisas. Esta é uma questão absolutamente determinante. Fazer com que as pessoas sejam coautoras. O Plano Tecnológico 2.0 tem que ter ainda mais coautoria do que o Plano Tecnológico 1.0. Com o Plano Tecnológico 1.0 as pessoas foram levadas um bocadinho por um arrastão. Se todos vão para as novas oportunidades, porque é que eu não vou também? Se todos têm computador, porque é que o meu filho não há de ter? Se todos têm acesso à banda larga, porque é que eu não hei de ter? Foi um bocadinho por arrastão. Mas agora é preciso ir um bocadinho mais longe. Agora é preciso, eu dizia há bocadinho, agora é preciso que as pessoas puxem para o plano tecnológico. É preciso que haja uma dimensão em que o produto também é feito pelo cliente. Eu estou sempre a dizer isto e esta é a minha grande mensagem. O plano tecnológico é a coisa mais simples que há de gerir, é a coisa mais estimulante que há. Não tem que fazer nada, só tem que não atrapalhar e fazer com que tudo aconteça. As coisas vão acontecendo e tenham lógica. Mas cada vez mais isso tem que acontecer dessa maneira. Ou seja, e para terminar, antes que ele me mostre o cartão amarelo, redes de inovação para um país é rede, essa é a questão-chave, essa é a ideia forte de um plano tecnológico 2.0. Eu julgo que Portugal pode ser, deve ser, os países hoje têm que ter tudo, nós temos que continuar a ter tudo o que é a indústria tradicional, tudo o que é os processos de oferta. Temos que ser um país, mas temos que ser conhecidos no mundo por alguma coisa. Enfim, pelo futebol, mais ou menos, pelos jogadores, mais do que pelas equipas, mas temos que ser conhecidos no mundo por alguma coisa em que nós somos únicos, melhores, especiais. Eu acho que nós podemos ter esta ambição de ser um living lab global, ou seja, ser um pouco o país onde as coisas acontecem, onde se testam e onde depois partem para o mundo. Temos muitos exemplos nas renováveis, no Magalhães, na escola, no CIS for All, nos passaportes, na gestão de hipermercados. Há coisas que eu não posso divulgar, porque aqui a ver o António Murta, espero que haja algumas coisas que ele está a fazer que também tenham essa perspectiva. Nós podemos, e se olhar para vocês, alguns de vocês lembram de outras coisas, não é? Nós podemos ser o sítio onde nascem ideias que depois se multiplicam, ganham espaço, ganham dimensão. Nós somos um concept country. Nós somos duas coisas. Se me pedirem para definir Portugal que eu sonho, Portugal que eu imagino, Portugal que eu gosto, é basicamente duas coisas. Também tem muitas coisas más, mas é um network country e um concept country. Um país de rede e um país capaz de gerar conceitos. Não é um país com mercado para os conceitos, é evidente. Nós não temos, com os nossos 10 milhões, não somos mercado final. Somos mercado de teste. Temos que perceber isso. Não podemos ser mercado final. Somos mercado de teste. Somos, por isso, um país com um forte potencial como rede de serviços, e há muitos exemplos que vocês conhecem, como plataforma logística, rede de bens e produtos, e por isso é que eu ainda há bocadinho estava a tentar convencer o Frederico, que no Twitter é um grande adversário do TGV, que quando nós colocamos a dimensão de mercadorias, a ligação de Sines ao mundo, a partir da plataforma logística de Sines e de Évora, as coisas mudam um bocadinho o sentido, penso eu. Não é só passageiros, é mercadorias, é essa dimensão, é a Rota da Seda. É a Rota da Seda. Foi a competição que nós ganhámos, leiam os livros do século XV e XVI, entre o acesso para o norte da Europa ou o acesso por aqui por baixo, pela zona, enfim, com a rota que nós definimos. É a mesma luta que estamos agora a ser travada outra vez nos fluxos globais. Uma localização atrativa, para criarmos uma rede de pessoas, é fundamental. Trazemos gente que torne Portugal uma pessoa atrativa, é um caminho que tem que se fazer. E um mercado de teste, ou seja, numa lógica de rede de inovação. Desse ponto de vista, a pergunta é: Plano Tecnológico 2.0 faz sentido? Talvez este nome seja uma marca que algumas pessoas gostam muito, uma marca muito forte, eu tenho tido essa noção. Nunca até hoje aconteceu ter de pedir a quem quer que seja para que um evento qualquer tenha que ser incluído na lógica do plano tecnológico, a ter o símbolo do plano tecnológico. Pelo contrário, é natural que as pessoas digam que podemos usar a símbolo do plano tecnológico. A marca é, de facto, uma marca muito forte. Às marcas muito fortes ninguém fica indiferente. Às marcas muito fortes, uns amam, outros odeiam. Agora, eu
julgo, tenho a certeza, que se Portugal tiver sucesso no futuro, pode não ter um plano tecnológico 2.0, mas se tivermos sucesso como desejo que tenhamos, é porque continuamos a ter uma estratégia forte de ligação da inovação às pessoas. Isso nós temos que ter, e se não o tivermos, não temos grandes possibilidades em termos de aproveitarmos esta vantagem de sermos um país-rede, um país conceptual e um país, sobretudo, que tem que acreditar nele próprio e naquilo que tem de diferente. Porque o nosso problema é que arranjamos sempre desculpas para não vencer. Obrigado. Eu tentei tudo, uma técnica, não é? Era até às 3 horas, eu deixei 3 minutos para as perguntas, que é só uma. Uma questão? Não foi isso. Ao fundo. 2, pelo menos, ali atrás. Uma. Como sabe, Portugal desceu 3 lugares no ranking de competitividade tecnológica mundial. O que é que acha que é preciso fazer para convencer a massa empresarial mais conservadora e os clientes mais técnicos que é preciso investir em ID e é preciso fazer ID bem feito, não é o conceito de ID que é uma moda, é ID sério? Muito obrigado por essa pergunta, não foi combinada, mas foi magnífico porque me permite esclarecer uma coisa. Aliás, eu peço-vos que vocês de vez em quando passem, se tiverem disponibilidade, pelo site do Plano Tecnológico. Eu acho que o nosso site é um site muito interessante, também vos podia, enfim, sugerir o site da Estratégia de Lisboa, do Criado 2009, mas nós temos muita informação, muito transparente, colocamos os dados, colocamos os indicadores. Vocês sabem que os indicadores que são usados nos rankings internacionais são os indicadores validados pelo Eurostat. Uma coisa que é terrível, eu acho que a Europa é um dos grandes problemas, espero que no novo mandato do Durão Barroso isso se corrija, é que o Eurostat está atrasado 2 anos e meio. É impossível gerir, é impossível trabalhar com indicadores, com uma mudança como hoje acontece no mundo, quando nós trabalhamos com o último indicador válido, é o indicador de 2006. E, portanto, nós descemos 3 lugares. Porquê? Porque introduziram agora, o último ranking era o de 2004, e agora introduziram os dados de 2005, 2006. Nós fizemos um trabalho que está no nosso site, temos também um comunicado, em que mostramos o que é que mudou desde 2006 até agora, em termos desse indicador de investigação, que é aquele que nos manda para baixo, não é? E como isso se mudou e alterou. Portugal foi o país, no ano passado, da União Europeia, onde o ID mais subiu. E pela primeira vez, também uma parte é porque se recuperou o registro. Não se registava. Havia uma grande tendência para não se registrar. Por outro lado, nós temos um grande problema, é que nós não registramos desenvolvimento. Os nórdicos fazem isso muito bem. Eles registram I e D. E nós só registramos o I porque há CIFID, ou seja, porque há ganhos fiscais, e porque parece bem registrar o I. E porque o I também normalmente tem fundos públicos e, portanto, é obrigatório registrar. Mas o D não registramos. Há tanto D que nós não registramos, tanto desenvolvimento que nós não registramos. E depois isso prejudica-nos comparativamente. Mas fomos o país que mais subiu. Passámos de 0. Portanto, aquele ranking que está a referir-se tinha Portugal com 0,71 de ID. Neste momento, Portugal tem 1,31. Nesse ranking, o investimento era sobretudo público, 0,50. Depois o privado era 0,21 ou 0,31. Agora não. Agora o privado é maior que o público. Temos que continuar, ainda falta muito para continuarmos a fazer investigação. Agora é verdade que se tudo isto se verificar, ou seja, se continuarmos a ter a Cisco a vir para Portugal, a Microsoft a vir para Portugal, a Nokia Siemens a investir cada vez mais em Portugal, a Xerox, a Toshiba, a Fujitsu e todas as que estão, isso vai aumentar. E depois também outra questão forte é que também temos que conseguir cada vez mais que essas empresas tenham centros de negócio em Portugal. Fala-se muito dos centros de decisão. Mas é evidente que nós, em tempo de guerra, às vezes não se limpam armas. E se uma empresa me disser, bem, eu queria mil empregos em Portugal, eu não vou negociar se eles criam ou não criam um centro de custos, e um centro de registro, e um centro de decisão em Portugal. Mas isso é muito importante que se consiga. E acho que quando nós tivermos um bocadinho mais de folga, temos que começar a dar incentivos apenas a quem, de facto, se faz a sede em Portugal. Tem um centro, algumas empresas, não vou citar nomes, mas algumas já estão a fazer isso, tem um centro de desenvolvimento localizado em Portugal. Porquê? Porque o ID é registrado em Portugal, porque as patentes são registradas em Portugal. Vocês não imaginam o número de patentes desenvolvidas em Portugal são registradas como alemãs, ou como finlandesas. Isso é o nosso problema. Como nós somos periféricos, não temos centros de desenvolvimento, as coisas são desenvolvidas em Portugal e são registradas, enfim, mais um contributo de Portugal para o mundo, ter essa tendência normal. Pode ser a segunda pergunta? Eles é que sabem, eles é que são os gestores. Sim, excepcionalmente sim. Nós temos tido uma regra
Não fundo. Já há pouco tinha. Sim, sem força. Eu queria saber, nos gerais negócios, o que é que está pensado ser feito para manter essas empresas em Portugal? Ouço de manhã que o péssimo sistema de justiça, a péssima lei laboral que existe, e posso também falar do que se taxa a quem cria valor. O que é pensado fazer em relação a isso? E também já agora, já que a questão do Eurostat, e sendo a informação um valor acrescido, e o Instituto Nacional de Estatística é sustentado pelos nossos impostos, o que é que pensa ser feito em relação ao INE, que só fornece estatísticas de 1999 e por preços verdadeiramente exorbitantes? Sobre o INE, acho que era tudo isso implicaria fazer uma outra conferência. O problema que pusemos em relação às estatísticas é o problema do Eurostat. O INE fornece o Eurostat. Quanto à disposição de informação do INE, enfim, provavelmente é preciso analisar com mais detalhe sobre o que é que está previsto em concreto. A outra questão que tem a ver com os grandes sistemas, é evidente que, por um lado, nós precisamos de melhorar o sistema de justiça, como é evidente, e também precisamos de introduzir alguma evolução no ponto de vista do mercado de trabalho, sendo que aquilo que são os parâmetros normalmente considerados para a avaliação do mercado de trabalho não são aqueles que normalmente os rankings utilizam, não são, e está demonstrado, os indicadores certos para os novos desafios hoje da economia. Ou seja, hoje, a verdade é que cada vez mais empresas portuguesas, ainda hoje saiu um dado em que o investimento estrangeiro subiu 17% no último ano, mesmo com crise em Portugal. A verdade é que há muitas empresas que estão a vir para Portugal e vêm para Portugal, apesar, e isso é de facto um problema, apesar de nós termos um sistema de justiça que não é de facto perfeito, nós conseguimos que tudo o que está à volta do ponto de vista do processo seja considerado, do ponto de vista mundial, um exemplo. Ou seja, como vocês sabem, a justiça, a justiça é separada da gestão pública, tudo o que é componente de gestão pública, de gestão de processos, de informatização, tudo isso foi melhorado. Falta agora a ação, digamos, sobre a ação concreta processual, que é a própria justiça que se tem que autorreformar, em certa medida, e há de uma pressão social em relação a isso. Em relação ao Código de Trabalho, como eu estava a dizer, em relação às condições de trabalho, há um dado muito interessante, é que isso são os rankings internacionais. Mas se você fizer, nós temos, e a AIP tem, e a CIP tem, e algumas empresas de consultadoria têm, quando perguntam às empresas que estão em Portugal porque é que não vão embora, porque é que ficam, é exatamente porque as condições com que conseguem gerir as pessoas e as condições que conseguem ter flexibilidade do ponto de vista laboral são comparativamente excelentes. Porque uma coisa é o grande referencial, outra coisa é aquilo que se consegue na ligação com os portugueses. Agora, não há nenhuma dúvida que a mudança sistémica é fundamental, mas não pode ser desculpa. Aquilo que me diz funciona muito sempre com esta lógica. Eu, quando vou a algum lado, e vou já terminar, há sempre alguém que me diz isso. Como eu não fiz o meu negócio porque com este Código Laboral, com este sistema de justiça, eu digo, olha, mas ali ao lado está ali o seu amigo que com o mesmo sistema de justiça, com o mesmo Código Laboral, tem um sucesso enorme. Portanto, se calhar, isso não é uma desculpa, é preciso ter um melhor sistema de justiça, melhores condições do ponto de vista da flexibilidade, flexi-segurança nas relações laborais. Mas mesmo com estas condições laborais e mesmo com este sistema de justiça, quem preserva consegue. E há muita gente que consegue. E é esses que temos que seguir e não arranjar a desculpa para não fazer. Obrigado.